Graça e paz, aqui quem vos fala é o presbítero Josué da Mato Júnior, aqui do canal Evangélico Mensageiro de Cristo. Eu quero estar ao som deste louvor, deste hino maravilhoso, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar seu comentário aqui, deixar um joinha. Vem conosco, ser um mensageiro de Cristo e juntos anunciar Cristo para as nações. Eu quero estar falando um pouco aqui sobre a morte de Cristo, a mensagem da salvação, uma palavra a qual Deus tem para nós, para as pessoas serem salvas. Elas simplesmente têm que responder ao que Deus já fez quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelas nossas vidas. Nós não podemos ganhar a salvação pelas nossas obras. Nós devemos aceitar a salvação dele simplesmente pela fé, como um presente de Deus para a nossa vida. Foi isso que Deus fez. Nenhuma doutrina das Escrituras está mais clara do que a doutrina da salvação, pela graça e por meio da fé. O ser humano só pode ser salvo pela graça, pelo amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer, seguindo de uma resposta de fé do homem na sua confiança em Jesus Cristo, o que ele fez na cruz. Essa doutrina de salvação pela graça e por meio da fé declarada concisamente pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém o glorie. Porque pela graça de Deus que você é salvo. Pela fé, não é resultado dos seus próprios esforços, mas é um presente de Deus que Ele nos deu, de forma que ninguém possa ostentar ou vangloriar desta maravilhoso presente. Em duas sentenças que o Apolo diz aqui, que o apóstolo Paulo nos esclarece sobre o plano de Deus para a salvação de cada um. Na frase, é importante para nós olharmos e ver que pela graça de Deus é que nós somos salvos. É pela fé e não é resultado dos nossos próprios esforços. Assim, cada um terá que examinar, e nós temos que examinar separado dessa palavra. Então vamos lá, vamos falar um pouco. Porque pela graça sois salvos. A graça de Deus é baseada é fundação aí para a salvação do homem. A graça é o amor de Deus pelo homem, apesar do homem não merecê-lo. Deus o ama, apesar dele ser mau, ser pecador e ser até mesmo inimigo de Deus, como nós podemos encontrar em Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7. Esse amor pelo homem pecador é a graça, o amor imerecido de Deus. Paulo descreve que a graça, com o amor de Deus, que é demonstrado na morte de Cristo pelas pessoas pecadoras, pelas pessoas que não merecem a Cristo, que são inimigos de Deus, são homens maus, pecadores, mas mesmo assim Deus, pelo seu amor, Paulo descreve a graça como o amor de Deus que é demonstrado na morte de Cristo lá na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, pela nós, homens pecadores. E você é salvo pela fé. Fé é a resposta do homem à graça de Deus. A resposta da fé do homem é direcionada para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus torna as pessoas justas pela fé em Cristo Jesus. Como nós podemos ver em Romanos capítulo 3, versículo 22. O homem não pode ser salvo pela sua fé em sua doutrina ou na sua igreja,
ou na sua habilidade de fazer o bem. Não, o homem não pode ser salvo por isso. O único modo do homem ser salvo é pondo a sua fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação não é pelas obras. Uma pessoa não pode salvar pelo seu próprio esforço. Não há nada nas pessoas que mereça a salvação de Deus. Não há um justo sequer. Romanos 3,10. Acreditar que o homem possa ser salvo pelos seus próprios esforços é entender mal a pecamilidade de cada um de nós e a santidade de Deus. Quando nós achamos que nós podemos ser salvos pelos nossos esforços, nós esquecemos que nós somos terrivelmente pecadores e Deus é um Deus santo e justo. A salvação é um presente de Deus. A salvação deve ser um presente de Deus para a nossa vida, como ela é, que não pode ser merecida nem ganho com o próprio esforço das pessoas. A salvação não pode ser assim, ganha pelo meu esforço, pelo seu esforço, porque ela não é merecida. Algo que é merecido jamais pode ser um presente, é um salário. Se você merece, Deus está pagando o salário, mas não Deus te dá de presente. A graça fez que Deus Pai enviasse o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu e pelo pecado da humanidade. Jesus morreu na cruz demonstrando a graça, o amor de Deus. Esta morte de Cristo na cruz foi um presente gratuito. Ninguém lá merecia que ele morresse por nós. Ninguém. Uma vez que ninguém lá merecia que Jesus se colocasse na cruz para morrer pela minha sua vida, porque nós não éramos merecedores. Mas Deus, para provar o seu próprio amor, provar o seu amor pela humanidade, provar o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, podemos ver isso. A salvação é oferecida às pessoas como um presente. Aqueles que tentam merecer o presente de Deus falharão por causa de seus pecados. Só aqueles que estão dispostos a alcançá-lo pela fé receberão a salvação gratuita de Deus. Aqueles que não são merecedores, aqueles que se colocam para servir o Senhor Jesus de alma, coração, corpo. Não há nenhum lugar para ostentação a respeito da salvação, porque a salvação não é ganha por merecimento próprio. Uma pessoa poderia ostentar aí, ou não pode ostentar ou vangloriar-se sobre a sua salvação. Se a sua salvação fosse resultado de esforço próprio, mas a mensagem cristã é de fato humilhante, porque ninguém é merecedor de nada. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, e pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Começar com o fato de que todas as pessoas são pecadoras e separadas de Deus, que nós somos todos pecadores, nós somos separados de Deus, e a única solução desse problema do nosso pecado e dessa separação de Deus é Jesus Cristo. É descansar no ponto e a fé em Cristo e na morte dele na cruz do Calvário. É nós buscarmos isso. Não há nenhum outro lugar para orgulho em um coração cristão, porque o cristão é uma pessoa que aceitou o presente, uma dádiva de Deus. O presente é a coisa mais importante do mundo, é a nossa salvação. Esse presente é oferecido às pessoas pelo seu Criador. O presente só pode ser recebido pela fé, o resultado do plano de salvação. Paulo diz que ninguém pode se gloriar, que nós não somos salvos pelas obras. Paulo ele resume aí dizendo
Porque pela graça sois salvos. Você é salvo pela fé. A salvação não é pelas obras. A salvação é um presente de Deus. A salvação está muito claro nas Escrituras. Que as pessoas são salvas quando elas respondem pela fé ao ato grandioso de Deus a enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em meu e em seu lugar. Fé é a única coisa que a pessoa pode retornar ao caminho do Senhor através de Jesus Cristo e fazer com que eles sejam salvos e salvas. É, entretanto, muito importante entender esta fé para saber como responder à graça de Deus. Para ser salvo, uma pessoa tem que responder e colocar a sua fé, a sua confiança só em Cristo para obter essa salvação. Um pecador que se arrepende dos seus pecados é convidado a pôr a sua fé, a confiança, a sua vida só na pessoa de Jesus Cristo para a sua salvação. Para que uma pessoa venha a Cristo, ele tem que saber quem é Cristo e o que ele fez por ela. Infelizmente, muitas pessoas que estão sabendo de Cristo não a recebem pessoalmente e nem confiam só nele para a sua salvação. É esta confiança pessoal que torna a pessoa justa e volta a se relacionar com Deus. Essa confiança nas pessoas de Jesus Cristo que a pessoa se torna santa. O que significa ter fé no Senhor Jesus Cristo? O que significa isso? Primeiro, significa que nós sabemos e cremos nos nossos corações que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que somente através deles nós vamos ao Pai. Segundo, é aceitar o que essa Escritura diz sobre o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pagando o preço do meu pecado, do seu pecado, da minha culpa, da sua culpa, de forma que nós recebemos esse perdão dos nossos pecados de Deus através de Cristo. Deus nos perdoa nossos pecados. Que aceitar que somente através de Cristo nós alcançaremos o perdão para os nossos pecados, as nossas transgressões. Terceiro, e temos que abrir os nossos corações a Ele e recebê-lo dentro de nossos corações e vidas, entregar a nossa vida, o nosso viver, o nosso falar, o nosso andar a Ele. Temos que entregar de coração, de espírito e alma. Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele entrará em nossas vidas e nos fará o tipo de pessoa que Ele quer que nós sejamos, que Ele quer que nós viemos a ser e servir a Ele com fé. Fé significa que nós sabemos o que nós podemos fazer confiando em Cristo, confiando nele, com as nossas vidas, o que Ele pode Ele nos assistirá e nos dará o poder que nós precisamos para levar o tipo de vida que Ele quer que nós vivemos. Então busquemos uma transformação, porque há muito de nós, dentro de nós, que ainda necessita ser mudado e moldado. Uma pessoa tem que se render ao seu pecado e à vida a Cristo, por confissão e arrependimento, com o convencimento ou persuasão do Espírito Santo. Nós temos que se render a Cristo, mas deixar o Espírito Santo nos convencer que somos pecadores. Confissão é simplesmente dizer a Deus que você sabe que é um pecador, que sabe que necessita de perdão, que sabe que necessita dele, que sabe que necessita de Jesus Cristo, que sabe que precisa confiar em Cristo. Em confissão você não está aí contando para Deus algo que Ele não saiba. Sim, você está contando tudo que Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca.
Deus sabe que você é um pecador. Deus sabe de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões. Deus sabe de todas as coisas da sua vida, mas Ele quer que você confesse com a sua boca. Quando você confessa, simplesmente está falando para Deus que você percebe finalmente que você é um pecador, que você necessita ser limpo, purificado dos seus pecados, que você necessita de Cristo, da sua salvação, que você necessita de um retorno a Deus. Se você confessar os seus pecados a Deus, Ele perdoará completamente de todo, perdoará completamente todos os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Arrependimento é mudança de direção, é afastar-se do pecado e voltar em direção a Deus, retornar ao caminho de Deus, a servi-lo. Quando você se arrepender, você está falando para Deus que você quer parar de pecar, que você quer viver a vida, que você quer ser a pessoa que Ele quer que você seja. Jesus disse que o arrependimento ou mudança de direção é necessária para a salvação. Eu vou e afirmo, mas se não vos arrepender, todos igualmente perecerão. Lucas capítulo 13, versículo 3 a 5. O Espírito Santo entra em nossas vidas e nos dará poder que precisamos para ser a pessoa que Cristo quer. Deixar Ele nos transformar, a pessoa que Deus quer que eu e você sejamos. Mas receber o poder ao descer sobre você o Espírito Santo, como está em Atos 1:8. Receba esse poder, receba essa unção. Receba e se arrependa, se entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer uma simples oração antes de terminar esse vídeo. E quero que você ore comigo se você não é um cristão. Senhor, eu confesso a Ti, Senhor, ó Deus e Pai, que eu sou um pecador, que eu necessito da Sua salvação. Eu creio, Senhor, que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, Pai, para perdoar os meus pecados, para me dar vida e vida com abundância, para me tirar desse lamaçal de pecado, Senhor. Assim eu te peço que perdoes os meus pecados, Senhor Deus, no nome de Jesus. Senhor, eu quero me arrepender e afastar dos meus pecados, dos meus maus caminhos, afastar de todos esses pecados que há em minha vida. Eu quero, Senhor, estar mudando de direção, mudando o meu viver para o Senhor. Eu quero, Senhor, ter o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu peço, Senhor, força. Eu peço revestimento para que eu venha te servir de todo o meu coração, toda a minha alma. Senhor, eu quero render a minha vida a Ti. E te pedir, Senhor, que me faça servo seu. Coloque em mim, Senhor, um espírito novo e me torne, Senhor, a pessoa que Tu queres que eu seja para Te servir. Eu quero viver para Ti, Senhor. Me ensine a confiar, a estar na Tua presença, Pai, através do Senhor Jesus. Senhor, me dê o Teu Espírito Santo, de forma que eu possa ter poder, Senhor, que eu preciso para viver a vida e para Te agradar e para Te servir. Senhor, me fortalece através do Seu Santo Espírito, para que eu venha, Senhor, me afastar de tudo aquilo que me tira do Seu caminho. Me revista, Senhor, da Tua autoridade, da Tua graça, da Tua glória nesta noite. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço por agora ser Teu filho e poder Te servir. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo e Te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos e irmãs.
Pai, agradeço por essa pessoa que ouviu, Senhor, este vídeo áudio, que assistiu até aqui. Que o Senhor abençoe grandemente essa vida, derrame a tua unção, a tua graça, e que tudo traga um revestimento, Pai. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Agradeço por essa vida, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Agradeço você, meu querido irmão, minha querida irmã, que assistiu o vídeo até aqui. Que Deus abençoe, que Deus venha te dar bênçãos, vitória. Muito obrigado. Eu sou o presbítero Josué, sou da cidade de Jacareí, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Ministério Restauração na cidade de Jacareí. Louva a Deus pela sua vida. Deixa aí seu like, deixa seu comentário. Se você gostou desse vídeo, não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte do Mensageiro de Cristo. Vamos juntos anunciar Cristo para as nações. Shalom, graça e paz.